Oi, turma! Hoje nós iremos revisar a aula de língua portuguesa, tá? Sejam bem-vindos. Vocês sabem que vocês podem acompanhar todos os conteúdos nos livros de vocês. O nosso primeiro assunto será sobre sinônimos. Vamos ver o que são os sinônimos. São palavras que têm significados semelhantes. Como assim, professora? Aqui nós temos dois exemplos. A palavra alegre, com o seu sinônimo contente, poderia citar também feliz. Feliz também é sinônimo de alegre. Casa é o nosso segundo exemplo. Residência é o sinônimo da palavra casa. Moradia e lar também podem ser citados. Ou seja, os sinônimos são aquelas palavras que têm significados semelhantes, significados parecidos. No nosso próprio conceito aqui, na palavra semelhante, nós temos também o sinônimo parecidos. Outros exemplos de sinônimos. Aqui na tela nós temos bonito, belo, alfabeto, abecedário, após, depois, início, começo, saboroso, delicioso. Uso dos sinônimos nas frases. Como que nós podemos usar esses sinônimos nas nossas frases? Como nós podemos fazer a substituição? Aqui nós temos Pedro ficou contente com o presente, tá? Em vermelho é uma palavra. Aqui no segundo exemplo nós temos Pedro ficou alegre com o presente. Então, na segunda frase nós substituímos a palavra contente pelo seu sinônimo alegre. Antônimos. Antônimos. O que são os antônimos? Gente, os antônimos já são totalmente diferentes dos sinônimos. Por quê? Porque quando falamos em antônimos, nós falamos de palavras que têm significado contrário, significado oposto àquela palavra. Por exemplo, alto, baixo, feio, bonito. Outros exemplos também, por exemplo, a palavra aberto, fechado, alegre, triste, são exemplos de palavras antônimas. Mais uma vez, antônimos quer dizer o quê? Palavras com significados opostos, significado contrário. Mais um assunto para nós estudarmos, sons e letras. Quando nós falamos em sons, nós também falamos de fonemas. Vamos verificar o que são os fonemas. São os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Como assim, professora? Fonema é o som. E letra é quando nós escrevemos, ok? Mais uma vez, fonema é o som das letras. Quando nós falamos a palavra árvore, prestem atenção. Aqui nós temos as letras A, R, V, O, R, E. Então, árvore é escrita com essas letras aqui, tá? Os fonemas. Quando nós pronunciamos a palavra árvore, nós escutamos o som de todas as letras. A, R, V, O, R, E. Então, neste caso da palavra árvore, nós temos 6 letras e 6 fonemas. 6 letras é quando nós escrevemos. E fonemas é quando nós pronunciamos cada letrinha dessa aqui, ó. Cada letra dessa tem um som. Então, quando falamos de som, nós falamos de fonemas. Vamos aos outros exemplos também. Aqui temos a palavra horta, ok? Aqui, ó, as letras H, O, R, T,
A palavra horta. Os fonemas, quando pronunciamos a palavra horta, prestem atenção. Nós pronunciamos apenas o som da letra O, R, T, A. Aqui, ó, nós escrevemos com o H, mas na hora da pronúncia, o H não aparece, porque a letra H é a única letra do alfabeto que não tem som. Então, na hora da minha escrita, eu escrevo toda a minha palavra, mas na hora do som, na hora da pronúncia, o H vai sumir. Então, neste caso, nós temos cinco letras e 4 fonemas apenas. Ó, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa do nosso outro exemplo, a palavra hebreu. Aqui nós temos H, E, B, R, E, U, todas as letras. Mas quando nós falamos, nós não pronunciamos a letra H, porque a letra H não tem o quê? Não tem som. Então, neste caso, nós teremos 6 letras e 5 fonemas. Letra, gente. Quando falamos de letras, letra é a representação, o quê? Representação gráfica do fonema. Vamos aos exemplos, tá? Mais uma vez, letra. Letra é a representação gráfica do fonema, ou seja, é quando nós escrevemos as palavras. E quais são as letras que nós conhecemos? O alfabeto. O alfabeto são as letras em que nós conhecemos. Olhando mais uma vez aqui, que a única letra que nós não temos o som é a letra H. Aqui nós temos os exemplos de 3 palavras, ó, guitarra, sol e flores. Na palavra guitarra, eu tenho que prestar atenção porque nós temos dois dígrafos. Dígrafos é o que? 2 letras com um único som. Então, podemos perceber que aqui nós temos o GU e o RR. Nesse caso, nós escrevemos todas as letras G, U, I, T, A, R, R, A, 8 letras. Mas na hora de contar os fonemas, nós contamos o que? Aqui eu possuo apenas um fonema. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neste caso, nós temos 6 fonemas. Na palavra sol, sol, nós temos 3 letras, 1, 2, 3. E 3 fonemas. Por que 3 fonemas? Porque vocês escutam eu pronunciar as 3 letras. Na palavra flores, a mesma coisa. Nós temos 6 letras e 6 fonemas. Dígrafos. O que são os dígrafos, gente? Os dígrafos ocorrem quando 2 letras, prestem atenção, quando 2 letras produzem um só som, um só fonema. Aqui no nosso quadro, nós temos os principais dígrafos, ó, CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU e QU. E aqui do outro lado nós temos várias palavras com o uso do dígrafo. Lembrando, dígrafo, ó, são 2 letras com um único som, ok? Exemplo, a palavra chuva. Na palavra chuva, nós temos um dígrafo, que é o dígrafo CH. Quando nós formos escrever, nós escrevemos todas as letras, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Mas quantos fonemas eu tenho aqui? Eu tenho 4 fonemas, porque aqui eu só tenho um som. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter o quê? 4 fonemas.
Lembrando sempre, na separação silábica, os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU, eles ficam na mesma sílaba, não podem ser separados. Nós temos dois exemplos. A palavra foguete, vocês podem observar que aqui nós temos um dígrafo GU, então eles estão na mesma sílaba. E na palavra junho, eles precisam também ficar na mesma sílaba, não podemos fazer a separação silábica. Em sílabas diferentes, na verdade aqui, na divisão silábica, nós separamos, prestem atenção, RR, SS, S cedilha, SC e XC. Por exemplo, aqui nós temos a palavra carro. Carro, observem, nós temos aqui um dígrafo e eles precisam ficar em sílabas separadas. Então, toda a separação silábica, os dígrafos RR também precisam ficar em sílabas diferentes. Aqui na palavra guitarra, nós temos dois exemplos de dígrafos. Um eu não posso separar, que é o GU, e o outro precisa ser separado, ok? Quando a letra U, prestem atenção, quando a letra U é pronunciada, eu não tenho dígrafo, não haverá dígrafo, ok? Como assim, professora? Aqui nós temos o exemplo da palavra aquarela. Aquarela. Prestem atenção que eu estou pronunciando a letra U. Então, aqui, eu não tenho dígrafos. Não tenho dígrafo. O meu QU aqui não será dígrafo, ok? É diferente se eu pronunciar a palavra queijo. Quando eu pronuncio a palavra queijo, vocês não escutam pronunciar o U. Eu não falo queijo, eu falo queijo. Então, quando a letra U é pronunciada, mais uma vez, não há dígrafos. Vamos à divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Na verdade, são classificadas de 4 formas. Nós temos aqui a monossílaba, que são palavras de uma só sílaba. O exemplo aqui, a palavra mel. Como vocês podem observar, mel só tem uma sílaba. E dissílaba, são palavras de 2 sílabas. Exemplo, a palavra bota. Bota tem uma, 2 sílabas. Então, quando tem 2 sílabas, dissílaba. 2 sílabas, dissílaba. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos as palavras monossílaba e dissílaba. Vamos continuar. Aqui, nós podemos perceber, trissílaba e polissílaba. Então, trissílaba são palavras de 3 sílabas. Menino, 1, 2, 3. Trissílaba vem de 3. Então, menino tem 3 sílabas. E, por último, as polissílabas, que são palavras de 4 ou mais sílabas. Por exemplo, a palavra borboleta. A borboleta, como vocês podem observar, tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, lembrando, gente, classificação das palavras quanto ao número de sílabas: monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílabas. Vamos a mais um assunto, sílaba tônica. Vamos descobrir o que é a sílaba tônica. Na verdade, nós vamos relembrar o que é a sílaba tônica. É a sílaba emitida com mais intensidade. Prestem atenção.
As sílabas de uma palavra são contadas do fim, do fim para o começo, ou seja, de trás para frente, do fim para o começo. Aqui, última sílaba, penúltima e antepenúltima. Última sílaba, quando aqui nós temos o exemplo da palavra café. O fé é pronunciado com mais força, então é a última sílaba. Penúltima sílaba, nós temos a palavra beleza, o lé é pronunciado com mais força. E por último, nós temos a antepenúltima sílaba. Exemplo, a palavra lâmpada, como vocês podem observar, o lã é pronunciado com mais força. A sílaba tônica, ela é classificada de 3 formas. A primeira aqui, nós vamos verificar que são as oxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Nós temos vários exemplos, café, coração, cajá, atum, caju e papel. Todas essas que estão em vermelho são as sílabas pronunciadas com mais força. Então, se é a última sílaba, é oxítona. Vamos agora às paroxítonas. São aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Como vocês podem observar, aqui nós temos vários exemplos. Esses que estão em vermelho são a penúltima sílaba. Então, aqui nós temos as paroxítonas, tá? Útil, tórax, táxi, leque, retrato e passível. E vamos à última, que são as proparoxítonas. São aquelas em que a sílaba tônica se evidencia onde? Na antepenúltima sílaba. Como vocês podem observar, mais uma vez, estão em vermelho, ok? Então, elas são pronunciadas com mais intensidade. Lâmpada, câmara, tímpano, médico e ônibus. Uma regra: todas as palavras proparoxítonas, elas são o quê? Acentuadas. Todas elas são acentuadas. Vamos a mais um assunto da nossa revisão, ok? Encontro consonantal. Vamos descobrir o que são os encontros consonantais, gente. Quando nós falamos de encontro consonantal, nós podemos observar que a palavra consoante, consoante, vocês já podem lembrar das letras B, C, D, F, G. Então, o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes com sons diferentes em uma mesma sílaba. Como assim, professora? Duas consoantes quando elas vêm uma do lado da outra. Observem aqui nos nossos exemplos. Nós temos a palavra cravo, a palavra blusa e a palavra pneu. O que está em vermelho são encontros consonantais. São encontros consonantais, ok? Quando o encontro consonantal tem L ou R como segunda consoante, nunca se separa. O encontro consonantal, ele pode acontecer como? Em sílabas diferentes, tá? Observem na palavra martelo, nós temos o R e o T, é um encontro consonantal. Aqui eles estão em sílabas separadas, na mesma sílaba. Aqui nós temos o exemplo da palavra cobra, mas observem, cobra, BR, entra nesta regra.
L ou R nunca se separa. Então, aqui eles precisam ficar na mesma sílaba. Precisam ficar na mesma sílaba. Há grupos consonantais no início dos vocábulos que são inseparáveis. Como assim, professora? Aqui nós temos 4 exemplos, tá? Psicologia, gnomo, pneu e pneumonia. Como assim? Há grupos consonantais no início dos vocábulos, como vocês podem observar nas nossas palavras. Aqui, eles não podem ser separados. Por quê? Observem que a letra A é uma vogal. Vogal, ela pode sim ficar separada sozinha, mas consoante, não. Então, se nós fizéssemos a separação silábica aqui, ó, o P iria ficar sozinho, e isso não pode. Encontro vocálico. Se antes nós falamos sobre o encontro consonantal, que é o encontro das duas consoantes, né, de duas consoantes, o encontro vocálico é o encontro de quê? Das vogais, né? Quando vem uma vogal do ladinho ali da outra. Então, encontro vocálico é quando duas ou mais vogais se encontram em uma mesma palavra. E como é que eles são classificados? São classificados em ditongo, tritongo e hiato. Aqui no nosso quadro de exemplos, nós temos palavras com encontro vocálico. Podem observar, ó, que é uma vogal do ladinho da outra. Mas, professora, como é que eu posso classificar? Olhando assim, eu não tenho como classificar. Sim, você pode classificar fazendo a separação silábica. É a melhor forma de você saber se é ditongo, tritongo ou hiato, ok? Aqui nós vamos à nossa primeira classificação. Por exemplo, a nossa primeira classificação é o ditongo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Aqui no nosso quadro de exemplos, todas essas palavras, elas são encontro vocálico ditongo, porque na separação silábica, elas ficaram na mesma sílaba. Vamos agora a mais uma classificação, que a nossa próxima classificação é tritongo. Vamos descobrir o que é o tritongo. Tritongo é o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. Aqui nós temos o exemplo da palavra Uruguai. Ó, como vocês podem observar, nós possuímos três vogais em uma mesma sílaba. E na palavra Paraguai também a mesma coisa, ok? E por último, e não menos importante, nós temos a nossa última classificação, que são os hiatos, que é quando as vogais ficam em sílabas diferentes. Nós temos dois exemplos. A palavra criança, nós temos aqui um encontro vocálico, mas quando elas ficaram em sílaba, quando eu fiz a separação silábica, elas ficaram separadas, cada uma em uma sílaba. Então, aqui nós temos um hiato. E a palavra rainha, aqui nós temos uma separação silábica, um encontro vocálico, e o i ficou sozinho, aqui ele ficou solitário, ok? Então, aqui nós temos um hiato. Dígrafos vocálicos nasais. Falei muito para vocês sobre os dígrafos vocálicos nasais. Vamos compreender melhor o que são os dígrafos vocálicos, ok? Quando falamos em dígrafos vocálicos, nós falamos das vogais A, E, I, O, U.
Só que nesse caso, nós temos o quê? As vogais precedidas de M ou N. Como que eu vou pronunciar para ela ser um dígrafo vocálico nasal? An, e, in, on, Só observem que eu uso M antes de P e B e N antes das outras consoantes, ok? Para ser um dígrafo vocálico nasal, ele precisa ter esse som de an, e, in, on, Aqui nós temos vários exemplos no nosso quadro, ó. Tampa, santa, tempo, venda, limpo, tingir, ombro, sonda, jejum, imundo. Esses são exemplos de dígrafos vocálicos nasais, mas observem, quando nós pronunciamos o M na forma assim, da família silábica ma, me, mi, mo, mu, eu não vou ter um dígrafo nasal. Como assim, professora? Observem o exemplo da palavra amável, ó. Como vocês podem escutar, amável, eu estou pronunciando uma. Então, aqui eu não vou ter dígrafo, tá? Não terei um dígrafo vocálico nasal. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero realmente que vocês tenham prestado atenção, tenham feito as suas anotações. Muito obrigada. Quando nós voltarmos, se Deus quiser, nós iremos fazer algo mais explicado, mais detalhado. Beijos!